Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante. Aliás, a mensagem passada a gente esteve falando sobre o que mesmo? Vocês lembram, não? Sobre mediocridade, né? Como é que a gente vive além ou acima da mediocridade? O problema da mediocridade é que a mediocridade é ser mediano. Então eu trabalhei bem isso com vocês no sentido de dizer, olha, não é um xingamento, né? Tem gente que chama o outro de medíocre, você é medíocre, esse negócio é medíocre. Mas na verdade a palavra medíocre quer dizer mediano, né? E a gente precisa saber como é que a gente sai dessa situação e vive uma vida mais bonita, mais próspera. E quando eu falo em próspera, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando em tudo, né? Como é que um jogador de futebol mediano pode ser melhor? Se ele tiver habilidade e ele tiver esforço e disciplina, ele vai ser melhor que os outros, né? Como é que um vendedor pode ser melhor? Se ele tiver habilidade, se ele tiver disciplina, trabalho, ele vai ser melhor. E assim por diante. Como é que você pode ser um pai melhor? Aí já não é habilidade, é uma questão de disciplina e trabalho, né? Como é que você pode ser um marido melhor e não mediano? Como é que o seu casamento pode ser melhor e não mediano, e assim por diante? Então, o tema dessa noite é ações práticas para uma vida acima da mediocridade. Quando a gente fala em mediocridade, eu não posso esquecer, eu não posso deixar de falar sobre a autossabotagem. O que é autossabotagem? Autossabotagem é quando eu trabalho contra mim mesmo. É quando eu começo a lutar contra mim mesmo. E existem muitas e muitas razões para isso. Algumas delas, a gente vai olhar aqui. A primeira é que autossabotagem não é autopreservação. Tem gente que se sabota porque acha que está se protegendo. Dá para entender o que é autossabotagem, gente? Vou explicar. Vamos dar um exemplo, né? Vamos dizer que você diga assim: puxa vida, meu casamento precisa melhorar, ok? Meu casamento precisa melhorar. Mas aí você começa a ter pensamentos do tipo: mas eu já tentei tanta coisa, eu já lutei tanto com isso, eu preciso me preservar. Eu preciso me preservar, eu não quero mais sofrer. Está entendendo? Então você se auto-sabota, você luta contra você mesmo. Você quer melhorar, mas não consegue melhorar porque você não se dá ao direito de tentar melhorar. Porque você começa a criar pensamentos negativos, você começa a criar mecanismos que você pensa que é autopreservação. Não, eu estou me preservando, eu não quero sofrer mais. Você está trabalhando, você é um vendedor, seu chefe chega para você e diz: a gente tem que passar da meta, essa meta aí está muito pequena. Aí você diz: desse jeito eu vou morrer. Mas você viu como é que é? Você já acabou de lançar para você uma autossabotagem. Eu não vou conseguir. Pode esquecer que eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. E assim por diante. Uma outra razão, ou melhor, uma outra ideia a respeito dessa questão de autossabotagem é a gente reconhecer que existem hábitos ruins que a gente se sabota. Por exemplo, procrastinação é um hábito ruim. O que é procrastinar? Empurrar com a barriga, você rola para amanhã, né? Você pega lá uma coisa para resolver, não, depois eu resolvo. Pega outra coisa, isso aqui pode ser para a semana que vem. E vai empurrando, vai rolando. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você nem fazer uma linguagem corporal para você não se entregar. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos de nós somos suficientemente organizados para a gente não mais procrastinar? Né? Porque a procrastinação está ligada à desorganização também. Eu não tenho data para fazer as coisas, a não ser as datas de boleto, né? Que obrigam você, mas datas para você fazer coisas. Eu vou resolver essa situação, aí eu tenho que conversar com o contador. Então, quando é que você vai conversar com o contador? Não, eu vou conversar com o contador. Quando? Hoje não dá, amanhã está difícil. Mas depois da manhã, talvez não dê também.
Percebeu? Você não se organiza, então você não tem data limite, você não estabelece regras para você. Outra coisa é o perfeccionismo. Tem gente que se auto-sabota porque diz, já que eu não consigo fazer bem feito, eu não vou fazer. Já que eu não consigo fazer da melhor maneira possível, eu não vou fazer, não vou nem começar. Pensa nisso. Outra coisa, conversa interna negativa. O que é conversa interna negativa? É quando você começa a ter aqueles pensamentos ruins, negativos. Ah, não vou conseguir. Ô, louco, isso aqui não é. Não, isso aqui não é para... Né? Eu me lembro de uma pessoa, quando eu morava no Canadá, a pessoa foi para o Canadá e era inverno. E a pessoa disse assim, isso não é pra gente. Isso é para urso. Estava frio. Gente, estou falando de inverno, neve, 30, 40 graus abaixo de zero, certo? O cara vai, isso aqui é para urso. Isso aqui não é pra gente. Parece um pensamento apenas que você está dizendo, como está frio. Mas no fundo você está dizendo, eu não conseguiria viver num ambiente como esse. Por que não? Tem gente que vive a mais 50, por que você não pode viver a menos 50? Tudo uma questão de hábito, tudo uma questão de acostumar. É verdade. Sim ou não? Não tem população que mora no Polo Sul, Polo Norte, sei lá? Não tem população lá? Não tem população que mora no deserto do Saara? Ou lá perto? Né? Ué. Primeira vez na minha vida que eu fui para Manaus, acho que na verdade foi a primeira e única. Primeira vez que eu fui para Manaus, eu senti o que é aquele clima úmido, de verdade. Você toma banho e está suado. E parece que não vai secar. Se não torrar o ar-condicionado lá para ver se dá uma secada, parece que não acontece nada. Não é assim? E não tem gente que mora lá? E gosta. Tem lugar aqui no nosso país que chove todos os dias, tipo 1h da tarde, não é? Lá naquela região amazônica. Não sei que horas que é, mas... Em Belém, 4 da tarde, chove. Chove. Aí o que você faz? Você vive. Antes da chuva e depois da chuva. A gente se vira. Né? Então, cuidado com os pensamentos negativos que você mesmo cria. Outra coisa. Faça pequenas mudanças significativas para você não se auto-sabotar. Por exemplo, todo dia de manhã, escreva a sua lista de tarefas pessoais. Eu preciso fazer isso, tal horas eu vou fazer isso, tal horas eu vou fazer isso aqui eu vou resolver, isso aqui eu vou conversar, isso aqui eu vou telefonar para fulano, isso aqui eu vou pagar, isso aqui eu vou cobrar, e assim por diante. Faça uma lista de tarefas, organize-se. Outra coisa, acompanhe o progresso das tarefas. Eu pergunto para o pessoal com quem eu trabalho, etc., eu pergunto, escuta, você tem agenda? Tenho. Você usa? Não. Não, eu uso. Como é que você anota? Aí eu anoto assim, eu tenho que fazer tal coisa. Eu falo, e você anota que horas? Não, a hora que der. De novo, não vou pedir para levantar a mão, fiquem tranquilos. Mas quantos usam corretamente uma agenda? Quantos que colocam às 9 da manhã eu tenho que fazer isso, às 8 da manhã, às 7h30, às 15 horas eu preciso fazer essa ligação e não tem conversa. Então o que acontece? 15 minutos antes das 15 eu já estou preparado para a ligação, certo ou não? Eu trabalho com horário, eu trabalho com sessões de acompanhamento e de coaching. Então o que acontece? Quando eu marco com uma pessoa, marquei com você, que horas? 3 horas da tarde. Na minha agenda está marcado 1 hora, são 60 minutos de conversa. Esses 60 minutos na minha agenda está absolutamente fechado. Sabe o que acontece? Algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, profissionais de alto nível me deixam esperando. E eu fico esperando. Muitas vezes é por Skype, ou por vídeo, ou por WhatsApp, que seja, eu fico esperando. Aí a pessoa diz assim, 1 hora depois a pessoa diz assim, desculpa, tive um compromisso, vamos remarcar? Eu sou organizado, a pessoa não é. Porque se a pessoa fosse organizada, ainda que tivesse um compromisso, 15 minutos antes liga. Ô Nácia,
não vou poder hoje. Manda um recadinho, não vou poder estar na sessão hoje. Pronto, imediatamente eu já mudo, vou fazer outra coisa. Essa falta de organização é que cria em nós essa angústia. A gente fica angustiado. Por isso que a gente não sai da média. Entra ano, sai ano, você põe um monte de promessas. Já fez isso? Promessa para você mesmo? 31 de dezembro, sabe aquelas coisas? Vou fazer. Desse ano não passa. Eu vou, não sei quem. Eu vou resolver. Desse ano não passa. E por que passa? Porque você não se organiza. E por que você não se organiza? Porque você se auto-sabota. Você cria desculpas para você mesmo. E sabe qual é o pior problema? É que a gente cria desculpas e acusa o outro. É que eu não tive apoio. É que o que aconteceu foi que as pessoas... É que, sabe o que aconteceu? Eu não estava esperando que chovesse. Pense quantas coisas você já deixou para trás. E aí é por isso que a gente vive uma vida medíocre, uma vida mediana, pequena. Então isso é muito, muito importante. Mas eu quero meditar um pouco na Bíblia. Tem alguns versos da Bíblia que eu vou mostrar para você, que são fenomenais para a gente aprender sobre sair da mediocridade. E todos eles têm a palavra tudo ou todos. Fica vendo que interessante. O primeiro conselho que eu encontro, e eu vou mostrar para você o texto bíblico, é: seja proativo, aproveite as oportunidades. O que é ser proativo, gente? Qual que é a diferença de uma pessoa proativa e uma pessoa reativa? Uma pessoa proativa, ela se antecipa às questões, se antecipa ao problema, se antecipa às situações. Não é uma questão de adivinhar nada, é simplesmente uma questão de se preparar. O que é uma pessoa reativa? A pessoa reativa é aquela que faz seguro do carro depois que bateu o carro. É aquela pessoa que está sempre correndo atrás do problema, atrás do prejuízo, como a gente fala, ao invés de ser proativo. Agora, essa questão de proatividade tem a ver também com a questão de você enxergar oportunidades. Alguém uma vez, eu estava lendo um livro uma vez que dizia assim, que a oportunidade é um pássaro que voa na sua direção e o corpo é metade tem penas e a outra metade de trás não tem penas. Então, ou você pega de frente ou passou. Passou, você vai pegar e escorrega. É um sabão, é um bagre voador. Ensaboado. As oportunidades são importantes. Olha o que a Bíblia diz. No livro de Eclesiastes 9:10. Você quer ler comigo? Vamos lá? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é para fazer fora da tua força, é conforme a tua força. Mas aproveite, pegue de frente a questão. Às vezes é uma oportunidade incrível que está chegando na sua mão, você diz assim, depois eu vou ver isso aqui. E não existem oportunidades apenas de negócio, existem várias oportunidades. Oportunidades, sei lá, pode ser no trabalho, pode ser na compra e venda, pode ser dentro de casa, pode ser nas férias, pode ser uma amizade, pode ser uma reunião com alguém. Quanto que você aproveita a oportunidade? E quanto que você deixa passar a oportunidade? Ela foi embora, aí você não pega mais. Quanto? Pense comigo, pense um pouquinho. Para isso que nós estamos aqui, para refletir. Vocês acham que é importante isso ou não? Sério, né? Segundo conselho, levante a sua bandeira de viver segundo a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro, gente? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
Assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a chamada regra de ouro. Isso aqui é usado em qualquer lugar, está na Bíblia. Trate os outros como você quer ser tratado, né? Converse do jeito que você quer que converse com você. Negocie do jeito que você gostaria que fosse. Essa é a regra de ouro. Tudo que os homens, tudo pois tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Fazei o vós também. Ou seja, é aquela coisa da reciprocidade. Aquilo que eu planto eu colho. Aquilo que eu estou semeando eu vou colher. Como é importante isso. Tem gente que vive passando o pé em todo mundo e depois quer receber benesses. Tem gente que mente para os outros e quer que todo mundo fale a verdade. Não existe isso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse é o mundo que a gente vive, não esse aqui. Esse que eu acabei de citar é o mundo que a gente vive. Mas esse aqui é o princípio bíblico. Trata o outro como você gostaria que fosse tratado. Você quer que as pessoas sejam educadas com você e você não é educado com elas. Você quer que as pessoas te cumprimentem, mas você não cumprimenta ninguém. Você gostaria que as pessoas entendessem você, mas você não tem paciência para ouvir ninguém. Pense nisso. Pense quantas vezes você esperou que alguém prestasse atenção no que você estava falando. Nós homens somos diferentes das mulheres, eu acho que você já percebeu isso. Na área de comunicação é muito distinto. Por quê? Porque as mulheres elas conseguem tecer uma conversa colocando vários assuntos sobre a mesa. Nós homens, com raras exceções, tratamos um assunto por vez. E a gente vai, fecha um assunto, abre o outro, fecha outro assunto, abre o outro, fecha outro assunto. A gente vai, não é assim? E eu não sei quanto a você, mas eu, homem, Antônio Carlos Nasser, eu não gosto, quando eu estou falando, eu não gosto de ser interrompido. Aí você vai dizer assim, você é orgulhoso, você quer que todo mundo fique quieto quando você fala. Não é isso, é que eu me perco, eu sou burro, eu sou limitado, eu me perco. Se eu estou falando uma coisa, deixa eu terminar. Aí você começa. E aí eu vou ter 100% de atenção a você. Depois, deixa que eu comece a falar de novo. Para o homem, essa conversa é um pouco mais clara e um pouco mais lógica do que para a mulher. A mulher, ela entra num assunto, sai do outro, entra no outro, e elas não se perdem. Elas não se perdem, é uma coisa admirável. Eu sou um homem limitado, pequenininho, nessa área. Agora, você quer que os outros te ouçam, por que você não presta atenção? Eu conheço gente que você vai falar alguma coisa, a pessoa te interrompe. Você quer ver uma coisa que deixa nervoso? Não só os gagos, mas eu acho que qualquer homem, é a pessoa completar o que você está falando, você está tentando falar, não é verdade? Porque o cara que é gago, ele já fica nervoso para expressar-se, e aí ele começa a gaguejar, e aí ele chega e fala, carro, não, a casa. Então, aí ele fica mais nervoso ainda, não é assim? Se você fizer isso comigo, vai acontecer a mesma coisa. Eu fico meio perdido. Nossa, Nácio, não pensei que você fosse assim. Estou abrindo meu coração para vocês. Agora, então, o que eu faço quando alguém está falando? Eu presto atenção. Porque a Bíblia diz, do jeito que você quer ser tratado, trate os outros. Eu quero ser tratado com respeito, consideração e atenção. Eu exerço atenção, consideração e respeito quando eu estou conversando com as pessoas. Se você está falando alguma coisa e quer ser ouvido, comece a ouvir mais. Você quer que os outros tenham paciência com você? Tenha paciência com os outros. Pare de rotular as pessoas. Se tem uma coisa que me irrita profundamente, é as pessoas rotularem umas às outras. Eu falo assim, rapaz, você não sabe, cara, sabe quem eu encontrei? O Zezinho, sabe aquele Zezinho? Ih, aquele cara, aquilo é uma mala sem alça. Eu
paro de falar, porque o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu ia falar que eu fiquei feliz de encontrar o cara, você já matou o cara aqui na minha frente. Já acabou com a imagem do coitado. Não rotule se você não quer ser rotulado. Não diminua os outros se você não quer ser diminuído. Essa é a ideia. O que você quer? Dê para os outros. O que você gostaria de receber? Entregue para os outros. Como você gostaria de ser tratado? Trate os outros. Um outro aspecto interessante que ajuda a gente a sair dessa mediocridade na sociedade humana é ser responsável a tal ponto que o tempo todo eu estou prestando contas a Deus. Entendeu a diferença? Não? Por quê? Porque tem gente que só trabalha quando o chefe está vendo. Tem gente que só faz as coisas quando alguém a quem essa pessoa presta contas está ali percebendo alguma coisa. Agora, a Bíblia diz assim, tudo, está vendo quantos versos que fala sobre tudo, né? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o e não para homens. Faça para Deus. Ah, cara, já estou cansado. Está cansado de fazer isso para Deus? Não, para Deus não. Então continue fazendo. Ah, minha esposa não me entende. Faça para Deus. Ah, meus filhos não me ouvem. Fale com Deus. Quanto mais você amplia o seu relacionamento com Deus, melhor fica o seu relacionamento com as pessoas. Quanto mais você abre o seu coração para Deus, fica mais fácil o seu relacionamento com as pessoas. Quanto mais você ora por uma pessoa, menos você fala mal dela. Não é verdade? Você consegue falar mal de uma pessoa para o seu amigo e depois chegar para Deus e orar pela pessoa e pedir, Jesus, tem misericórdia aqui, coitado lá. Ou você chega para Deus e diz, Senhor, o Senhor criou uma mala sem alça. Não, você não faz isso. Você não tem coragem de fazer isso, porque você acha ridículo. E se você acha que é ridículo, por que você fala mal dos outros? Então, tudo que você fizer, faça para Deus. Quando eu estou falando com as mulheres, eu digo isso. Meu marido, a gente faz tanta coisa, não sei o que, meu marido nunca nem fala obrigado para mim. Faça para Jesus. Faça o melhor arrozinho para Jesus, o melhor feijãozinho para Jesus. Faça a melhor camisa para Jesus. Mas como é que é isso? Faça para Ele, não para os homens. A vida muda. A sua responsabilidade em relação às coisas muda completamente. Você se torna uma pessoa muito mais feliz. Por quê? Porque você não está esperando receber tapinha nas costas. A recompensa vem do Senhor. Outro aspecto interessante é que o seu brilho pessoal deve estar baseado em seus valores. Nós vivemos uma época que cada vez mais a imagem é importante. Vocês concordam ou não? Cada vez mais a imagem é importante. Nós estamos gravando essa mensagem. Essa mensagem aqui vai ser colocada no canal do YouTube, vai ser colocada lá no Facebook, no nosso canal Palavra de Homem. Belezinha, tá tudo certo. Eu não sei quem que vai assistir essa mensagem. Essa mensagem pode ir lá para o Japão, tem um brasileiro lá, pode ir lá na África, o pessoal que fala português, pode ficar aqui em Curitiba, não sei, certo? Agora, sabe por que eu ponho um paletó, eu me arrumo, eu dou uma ajeitadinha, dentro dos meus limites? Porque eu quero respeitar vocês e respeitar quem vai me assistir. Por quê? Porque eu sei que imagem é importante. Eu estou acima do peso, 2 quilos, tá? Eu não falei que peso que é. Eu estou acima do peso. Agora você imagina eu chegar aqui com uma camiseta. Gente, nem eu aguento olhar no espelho. Eu olho no espelho e já me dá arrepio, me dá angústia. Não é verdade? Aí você imagina eu chegar aqui de camiseta agarrada, assim, com todas as gorduras aparecendo, aquela coisa linda, bonita. Aquela coisa assim, é um ser humano de arroba. É feio, não é? Não é assim ou não? Agora, acontece que tem um outro lado da moeda, que é a imagem falsa.
que é quando a pessoa demonstra uma coisa para alguém, mas ela é completamente diferente daquilo. Então, quando eu digo brilho pessoal, eu não estou falando de uma coisa falsa. Eu não estou falando de uma coisa que não é verdadeira. Eu estou falando de algo que é real, algo que é importante. Por isso que o nosso brilho tem que ser baseado em valores. Por quê? Porque hoje não se vê assim. A vida não é vista assim. Texto bíblico. Filipenses 2, 14 e 15, leia comigo. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como... Gente, isso aqui foi escrito 2000 anos atrás, parece que a gente está lendo isso no jornal de hoje, não é verdade? Uma geração corrompida, pervertida, as pessoas não falam coisa com coisa, ninguém sabe o que está falando, ninguém sabe o que acredita, deixa de acreditar, as coisas estão completamente, elas não têm mais significado, as palavras não têm significado. Interessante isso. Eu trabalho com a palavra, né? Com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, com a palavra porque eu estudo, porque eu escrevo. Palavra para mim tem que ter significado, tem que ser sentido. Eu não posso falar qualquer coisa. As palavras, elas precisam ter um lastro. É igual na economia, o dinheiro que é impresso, ele precisa ter um lastro. Quer dizer, o que é que garante que aquela nota tenha valor? É um lastro em ouro. Está aqui, o governo tem isso aqui. As suas palavras têm que ter lastro. O lastro é a sua vida, é a sua história, quem você é. Então, se você quer brilhar, olha só, aqui, ó, resplandeceis como luzeiros no mundo. Se você quer brilhar nesse mundo, você tem que fazer as coisas sem murmuração, sem briga, não é? Com irrepreensibilidade, ou seja, você não tem nada devendo. Você não está devendo para ninguém porque você resolveu as pendências. Com sinceridade, verdade, não é? Com inculpabilidade, ou seja, eu não fico batendo na mesma tecla do erro, não é? E no meio dessa geração pervertida e corrupta, aí sim eu vou brilhar como luzeiro, senão eu não brilho. Então não é o fogo fátuo, o brilho inócuo, não é aquela coisa falsa, aquela situação absolutamente superficial, não, tem lastro. Brilhe onde você estiver, mas brilhe com valores. Você trabalha com venda? Seja o melhor. Mas não o melhor porque você mente quando você vende. Quando eu estou atendendo alguém que trabalha na área de vendas, eu digo assim, eu faço uma pergunta, eu digo assim, você vende bastante? Eu vendo bastante, graças a Deus. Ai, que bom que você vende bastante. Quantos clientes voltam? Tem voltado alguns. Por que eles voltam? Eles reclamam que às vezes tem algum probleminha. E por que tem probleminha? Porque você não contou toda a história. Escreva uma coisa o resto da sua vida. Tudo tem um custo. E alguém tem que pagar essa fatura. E quem fizer, paga. Você mentiu? Vai ter que pagar essa fatura. Você enganou? Vai ter que pagar essa fatura. Você fez aquele negócio lá debaixo do pano? Vai pagar essa fatura. Ninguém ficou sabendo. Deus ficou sabendo. Tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Essa fatura vem. Ela vem qualquer dia, ela aparece. Para sair da mediocridade, eu e você temos que ser homens de valor. O nosso movimento, palavra de homem, importante. Primeiro, é o sentido de há uma palavra de nós homens para outros homens. Segundo, tem uma veracidade nessa palavra. Terceiro, tem a palavra de Deus, né? Não em ordem de importância, mas tem a palavra de Deus que a gente quer trazer para o homem, para o coração do homem e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, se você inverter, palavra de homem dá homem de palavra, né? E é isso que eu quero ser, um homem de palavra.
responsabilidade, deveres cumpridos, né? Privilégios bem aproveitados, sem nenhum tipo de abuso. Vai guardando aí que você sabe o que eu estou falando, né? Agrade a Deus acima de tudo e em todo o tempo. Olha o que esse texto diz. Leia comigo, por favor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que é fazer tudo para a glória de Deus? É fazer tudo para agradar a Deus. Há um comentarista, obviamente já morto há muito tempo, Matthew Henry, ele diz uma coisa interessante sobre esse texto. Ele diz assim: ao comer e beber e em tudo que fazemos, devemos almejar a glória de Deus, agradá-lo e honrá-lo. Este é o grande fim de toda religião e nos direciona para onde as regras expressas estão faltando, onde as regras não são muito claras. O que eu faço? Faço para a glória de Deus. Um Espírito Santo pacífico e benevolente desarmará os maiores inimigos. Incrível, né? Você vai fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Vai andar, ande para a glória de Deus. Vai negociar, negocie para a glória de Deus. Vai casar, case para a glória de Deus. Vai ter filho, tenha filhos para a glória de Deus. Ah, pastor, mas é estranho, né? O que é estranho? Não, tudo para a glória de Deus. Você fica meio estranho, porque, sabe, a gente trabalha o dia inteiro, né? E tem a vida espiritual, tem a vida secular. Gente, quem que inventou vida secular e vida espiritual? Quem que inventou isso? Isso não é bíblico. O que a Bíblia ensina para mim é que quem eu sou sempre. Como é que esse negócio? Esse daqui é o... Não, é que eu já ouvi isso. Gente olhar para mim e falar assim: não, pastor, sabe o que é? É que você não sabe como é que é o mundo aí fora. Como se eu tivesse nascido numa bolha, vivido numa bolha, né? E eu não existo, né? Eu sou pastor, não sou Jesus. Não é que desceu do céu com todo o seu poder e glória. Eu sou um ser humano igualzinho a todos os seres humanos. Agora, esse negócio de separar, isso aqui é vida secular. Então, aqui é trabalho. Aqui é na pancadaria, é no palavrão, é na irritação. E aqui é vida espiritual. A paz do Senhor, irmãos. Oh, glória. Aleluia. Levantemos as mãos. Essa é a maior hipocrisia que tem, não levantar as mãos. Mas essa dicotomia entre o santo e o profano. Eu sou um cristão onde eu estou. Se eu tenho uma empresa, a minha empresa se torna a minha missão. Se eu trabalho numa empresa, o meu trabalho e a minha função se tornam a minha missão. Onde é que você aplica os princípios de Deus? Dentro da igreja? Não precisa. É na rua. É no trânsito. É lá fora. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Se não glorificar a Deus, não faça. Tire da sua vida. É que meu casamento está meio ruim, e sabe, a carne é fraca, e aí eu já coisei. Coisou significa arrumou outra. Mas eu amo a mãe dos meus filhos. É uma das maiores hipocrisias imundas que eu conheço. Eu amo a mãe dos meus filhos, mas eu durmo com outra. Você quer ver se é de Deus? Senhor, abençoa esse adultério. Peça para Jesus abençoar, mas olha de joelho.
Na hora de ajoelha, ali do lado da sua cama, fecha a porta de Jesus, querido. Eu tenho uma amante, eu roubo no trabalho, eu minto, meus filhos não sabem o pai que tem, e eu coloco tudo isso no teu altar para o Senhor abençoar e não deixar ninguém descobrir. Peça para Deus. Sabe quem vai aparecer ali para te ouvir? É o diabo vai aparecer, porque é o que ele gosta. Matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Então fala sim. Sim. Que é uma força que vocês estão mostrando agora. Mas vamos lá, vamos terminar com isso aqui, ó. Viva como um embaixador, um representante de Cristo. O que é o embaixador? Embaixador é quem representa o seu país. Certo? O fulano de tal é embaixador do Brasil na França. O que ele faz? Ele representa o Brasil. Ele faz negócios em nome do Brasil. Ele fala em nome do Brasil. Não é assim? Ele é um embaixador. Acontece que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então olha o princípio bíblico. Colossenses 3,17. Leia comigo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí a coisa pega. Por quê? Porque você pode fazer o que você está fazendo em nome do Senhor Jesus? Isso não é um bordão que saiu da novela das 8. Tá? Ai, em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus. Esse povo tonto que usa as coisas de Deus e joga bordões por aí. Não. Isso aqui significa, você está agindo na terra em nome daquele que lhe deu autoridade para agir. Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu vivo na terra. Então o meu procedimento precede, como se ele tivesse precedido. O que o embaixador faz? O embaixador, quando ele chega no lugar, ele precede a autoridade máxima do país. Eu chego onde eu chego, eu estou precedendo o nome de Jesus, a pessoa de Cristo. Perguntaram para João Batista, quem é você? Ele diz, eu sou apenas uma voz, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vem, mas eu estou vindo antes. Eu estou chamando a atenção do mundo para ele, não para mim. É assim que o cristão vive nessa terra. E se você é um homem de verdade, se você é um homem cristão, se você leva a sério a sua fé, você é um embaixador do Senhor. Agora, tudo que você fizer, você vai fazer em nome de Jesus. A pergunta é, o que você vai fazer? Vai glorificar o nome de Jesus? Ou vai envergonhar o nome de Jesus? Entendeu? Simples assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé? Eu tenho uma pergunta para você, antes da gente terminar. E a pergunta é a seguinte. O que você vai fazer com essa mensagem? O que é que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Não, eu vou colocar em prática. O quê? Ou você vai se auto-boicotar a hora que você passar por aquela porta ali? E dizer, é muito bonito tudo isso, mas é diferente da minha realidade. Sim. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Sempre parece que eu sempre falo sobre a verdade. Sim. Nós devemos falar sempre a verdade. Sim. Que Deus é verdade, isso é verdade. E me perguntam frequentemente, mas quando numa situação eu não posso fazer isso, de forma alguma? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Nunca. Jesus é a verdade, eu falo a verdade, eu não preciso contar a verdade sempre, no sentido
de abrir tudo. Por exemplo, eu não preciso contar para você a minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, meus pensamentos, que são verdade. Mas eu não posso mentir. A mentira é sempre, além de ser negativa, problemática, ela é comprometida espiritualmente, ela tem perna curta. E tem gente que acha que perna curta é um ditado popular. Isso está na Bíblia. A mentira é pega. A mentira é pega. Agora, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas ele disse também que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e que o diabo é o pai da mentira. Então, a questão é a seguinte: eu não preciso mentir, mas eu não preciso dizer tudo. Certo? Eu seguro um pouco, alguma coisa assim, né? Mas é um assunto importante. Obrigado pela pergunta. Vamos orar? Eterno Deus, o Senhor conhece cada homem, o Senhor me conhece, o Senhor conhece cada vida aqui e cada um que está assistindo essa mensagem agora. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor nos ajude a sair da mediocridade. Não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer, não é porque todo mundo vive assim que a gente vai viver assim, não é porque todo mundo acredita assim que a gente vai acreditar assim. Eu quero brilhar nesta terra como um luzeiro, como um farol, mas não pela força da minha inteligência, minha capacidade, mas sim pelos valores que eu tenho dentro de mim, e esses valores que determinam que eu deva viver uma vida que agrade a Deus e assim produzir frutos nesta terra. Mediocridade não dá frutos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens de valor nessa terra, em nome de Jesus. Amém. 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 E você que está nos ouvindo, lembre disso. Palavra de Homem é um movimento de homens cristãos, e tudo que a gente quer é ser comprometido, queremos ser comprometidos com a verdade de Deus e mudar esse mundo, né, trazendo transformação de verdade. Deus abençoe você.